como homem, as minhas palavras podem falhar, mas as de Deus não falham. E é delas que vamos falar. Vamos agora ler as Escrituras. Como já foi anunciado, Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém. Deus Pai, com humildade de coração, eu te peço que o Senhor fale nesta noite, dando-nos uma mensagem poderosa que vá de encontro com as necessidades. Estou aqui no púlpito confiante que mais uma vez o Senhor me usará e que aquela unção vivificante fará com que a palavra seja eficiente nas vidas de cada das pessoas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que podem se assentar, se assentem. Como todos sabem, Apocalipse trata-se do último livro da Bíblia Sagrada. Os exegetas teólogos mergulham em suas controvérsias acerca deste livro, como acerca de toda a Bíblia. Havia de se esperar uma palavra insofismável, uma palavra certa, absoluta acerca disso. E é claro que cada coisa deve ser buscada em seu devido lugar. Se eu preciso de uma orientação jurídica, eu vou procurar um advogado. Se eu necessito de um tratamento de saúde, vou procurar um médico. Se eu necessito de uma planta para uma construção, vou procurar um engenheiro. E tratando-se de uma palavra insofismável, certa, na qual devemos estar seguros, sem dúvida, só há uma fonte. É a fonte profética. É o profeta de Deus. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, na qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. Etimologicamente, Apocalipse quer dizer tirando o véu. O véu, por sua vez, em linguagem figurativa, é aquilo que impede-nos de visualizar as coisas de Deus. É aquilo que veda os nossos olhos. Mas as Escrituras dizem que quando nós nos convertemos ao Senhor, o véu se tirará. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O inimigo procura fazer exatamente o oposto do que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo abre o entendimento. São Lucas capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Já o diabo cega o entendimento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. As Escrituras dizem que quando nós somos despertados
através do alarido de Deus, somos esclarecidos. Aos Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo tem nos esclarecido. Ele nos esclareceu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele disse em São João capítulo 17, versículo 6, na oração sacerdotal: manifestei o teu nome aos homens. E o nome que ele manifestou, sem dúvida, é aquele no qual os apóstolos se firmaram e chegaram a dizer que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E é um nome que está sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Ele tem nos esclarecido que o episódio no Jardim do Éden não foi uma fruta que Eva comeu, e sim um envolvimento sexual com a serpente, redundando em uma gravidez. Caim, filho do maligno. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12. Que Caim é a semente da serpente. Que a serpente tem uma semente é uma coisa clara nas Escrituras, como a luz do dia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém inimizade, dizia Deus à serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente, se referindo à serpente, e a sua semente, se referindo à mulher. Todos nós sabemos que a semente da mulher foi o Senhor Jesus Cristo, que veio independente de instrumentalidade humana, da via sexual. Maria, como uma virgem pura, fez uma pergunta natural ao anjo em São Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Como pode suceder isto se eu não conheço o varão? E o anjo lhe responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Deus disse que haveria uma inimizade acentuada entre a semente da serpente e a semente da mulher. O Senhor Jesus Cristo, em uma linguagem metafórica, ou seja, falando em parábola, em São Mateus capítulo 13, versículos 38 e 39, ele disse: a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e quem semeou foi o diabo. Jesus Cristo tem nos esclarecido a ceia genuína, com pão asmo e com vinho. Vocês sabem que este pão com fermento, que as denominações usam, chamando de corpo do Senhor, é uma ofensa a Deus, é um ultraje. Biblicamente é pão imundo. Malaquias capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Na simbologia bíblica, o fermento representa o pecado, e no corpo de Cristo não há pecado. Primeira carta aos Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festas, não com o fermento do pecado, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Continuemos aqui. Eu quero focalizar por um pouco de tempo o Apocalipse. Foi lá na rochosa ilha de Patmos que o Senhor Jesus apareceu a João. A Bíblia diz que quando João o viu, caiu aos seus pés como morto. Patenteia-se aqui de uma maneira clara a superioridade daquela outra dimensão sobre esta dimensão. Porque João foi um dos 3 apóstolos
que gozaram de uma estreiteza, de uma intimidade com o Senhor Jesus. Por algumas ocasiões o Senhor Jesus deixava os 9 e ficava apenas com os 3. Exemplo, no Monte da Transfiguração, por ocasião da ressurreição da filha de Jairo. Estou me referindo a Pedro, Tiago e João. Pedro representando a fé, Tiago a esperança, João o amor. Em uma ocasião, João teve o privilégio de encostar a sua cabeça no peito de Jesus Cristo. No entanto, agora, só de vê-lo, cai aos seus pés como morto. Isto mostra claramente que para se cumprir São João 14, para que onde eu estiver estejais vós também, é necessário que haja uma transformação. É necessário que tenhamos um corpo igual dele, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Esta transformação acontecerá por ocasião da adoção plena, da qual temos agora apenas o penhor. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, se referindo à natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele nos dará um corpo igual ao dele. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e ainda não foi manifesto o que seremos. Amados, agora somos filhos de Deus, e quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de a si mesmo sujeitar todas as coisas. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, João disse: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Essa expressão no dia do Senhor tem causado uma celeuma, uma polêmica muito grande. Os adventistas do sétimo dia, que preservam os costumes ultrapassados do Velho Testamento, entre eles a guarda do sábado, afirma enfaticamente que o dia do Senhor mencionado ali é o sábado. Já uma outra ala sustenta a ideia de que é o domingo. Sabemos nós que temos respeito pelo primeiro dia da semana, em memória à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas diz o profeta que ali não se trata do sábado nem do domingo. Ao afirmar que guardar o sábado é o selo de Deus, os adventistas esbarram em muitos pontos significativos das Escrituras, tais como Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ainda aos Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o selo de Deus é o Espírito Santo. Ele é o descanso. Isaías, há 712 anos antes, profetizou no seu capítulo 28, versículos 11 e 12. Porque por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, mas eles não quiseram ouvir. Vocês sabem o que significa a palavra sábado? Descanso. E quando foi que se cumpriu aquela profecia? Foi no Pentecostes, por ocasião do derramamento do Espírito Santo. Este é o descanso. Este é o sábado. São Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29.
vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado, descanso para as vossas almas. Então, que dia do Senhor seria este? Eu devo dizer para a igreja com toda a convicção: a Bíblia fala na segunda vinda de Jesus Cristo em relação ao rapto, como em relação também à sua vinda visível para tomar posse deste mundo como seu legítimo governador. A Bíblia fala no dia de Jesus Cristo em relação ao rapto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou uma boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Agora a Bíblia fala também no dia do Senhor. Será aquele dia funesto, terrível para a humanidade, quando Ele intervirá para esmiuçar com os sistemas dos homens. E João se achou no dia do Senhor, isto é, foi transportado para ver as cenas que se evidenciarão neste dia. Joel capítulo 1, versículo 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Ainda Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, no qual os céus incendiados se desfarão, e toda a terra, todo o sistema se desfará. Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os elementos, tudo o que comete impiedade será como estopa, e o dia que virá abrasá-los-á, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará raiz nem ramo. Mas antes deste grande e terrível dia, Ele prometeu enviar o emérito, o grande profeta Elias, para precursar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como isto é maravilhoso! Vamos considerar agora alguns caracteres simbólicos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tais como, ele se apresentou a João, o seu cabelo era branco como a lã, os seus pés como de bronze polido, os seus olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma aguda espada. Consideremos estas coisas. Quando se fala em cabelo branco, pensa-se em idade. Nós estamos em uma dimensão, confinados em uma dimensão chamada tempo. E ninguém resiste à ação destrutiva do tempo. O tempo marca no cabelo, ele embranquece. O tempo marca nas vistas, elas escurecem. O tempo marca nas pernas, elas enfraquecem. O tempo marca no rosto, ele enrugece. Acontece, porém, que para Deus não existe tempo. O eterno não se envelhece. Então por que ele estava com seu cabelo branco? Cabelo branco na simbologia da Bíblia em relação a Jesus Cristo é sabedoria, maturidade, conhecimento. O apóstolo São Paulo, admirado da sabedoria de Deus, expressou em Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis são seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que venha a ser recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele eternamente. Cabelo branco,
sabedoria. Consideremos agora os seus olhos como chama de fogo. Aqueles olhos que foram ofuscados com lágrimas, aqueles olhos que uma vez choraram sobre Jerusalém, choraram sobre o túmulo de Lázaro, agora como chama de fogo, mostrando que ele tudo vê, que os seus olhos são penetrantes e que você pode esconder uma coisa do pastor, da igreja, do marido, da mulher, dos pais, dos diáconos, mas de Deus você não esconde, você não pode esconder, não. Aleluia! Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Continuando considerando esses caracteres simbólicos da pessoa do Senhor Jesus, da sua boca saía uma aguda espada. Sabemos nós que a espada é usada na mão e não na boca. Só que ali a espada representa o quê? O que é que está na boca de Deus? São Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a espada ali representa a palavra. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. E os seus pés como de bronze. O bronze representa a dureza. O bronze representa a dureza. Isto quer dizer que aqueles pés vão massacrar os sistemas dos homens. Na verdade, a estátua monárquica que Nabucodonosor viu, virou pó. Como vocês sabem, em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor viu uma estátua. Ela era composta de ouro, representando Babilônia, composta de prata, representando medos persas, composta de bronze, representando os gregos, de ferro, representando a prepotência do Império Romano. Mas Nabucodonosor viu uma pedra, e aquela pedra desceu, e ela caiu bem em cima daquela estátua, e aquela estátua virou pó, e o vento levou o pó, e a estátua desapareceu, e estava ali no reino de Nabucodonosor, estava ali um profeta de Deus. E Daniel foi enfático no seu livro capítulo 2, versículo 44. Rei Nabucodonosor, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será destruído. É a pedra que cresceu e tomou conta da terra. Aleluia! Aquela pedra foi crescendo, crescendo e tomou conta da terra. Isto será quando Deus intervir, porque este mundo jaz no maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. Sistema político, sistema religioso, ordem social, jaz no diabo. Mas chegará um dia que este mundo voltará a ser de Deus. Voltará a ser de Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve vozes nos céus que disseram: os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E eu te garanto uma coisa: o dia que Jesus Cristo for o rei aqui da terra, você será a rainha ao lado dele. É promessa em sua palavra. A palavra de Deus não falha. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele prometeu
em São Mateus capítulo 5, versículo 5, que os mansos herdarão a terra. Ele prometeu em Apocalipse 3, 21, que ao que vencer se assentará ao seu lado, como ele venceu e assentou no trono do seu Pai. Que coisa maravilhosa! Vamos continuar considerando isto. Os seus pés como de bronze. Os seus pés como de bronze, representando dureza. Para que vocês tenham uma base, quando o Senhor Jesus Cristo pisar os seus pés aqui na terra, onde ele tocar, o monte vai se fender. Haverá um vale. É claro, eu estou me referindo àquela vinda dele com os santos para implantar o milênio. Porque o rapto, Jesus Cristo acionará o seu imã. Acionará o seu imã no céu. E a noiva subirá a encontrá-lo nos ares. Ao encontro do Senhor nos ares. Isto é promessa de sua palavra. Agora, a Bíblia fala daquela vinda com todos os seus santos. Daniel viu no seu capítulo 7, versículo 10, um fogo saía diante dele, milhares e milhares, milhões de milhões ali diante dele. O profeta diz que ali são os seus eleitos. Ali são os seus eleitos. Zacarias 14, versículo 5, então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo. E quando ele vier, ele vai pisar sobre o monte das oliveiras. Zacarias capítulo 4, versículo 4. E a Bíblia diz que o monte vai se fender, vai rachar e haverá um vale. E as nações estarão arregimentadas para a grande batalha do Armagedon. E mais uma vez, Deus provará que todas as investidas de Satanás contra ele são frustradas. Mais uma vez ele vencerá. Mais uma vez, porque o nosso Deus é varão de guerra. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Aleluias! Deus lutará e vencerá. Glória a Deus. Ele deu prova disto. Ele deu prova na Guerra Relâmpago de 1967. De acordo com a história, os árabes estavam em 12 nações, diga-se de passagem, usando sofisticadas armas da União Soviética. O exército judeu, uma discrepância muito grande, uma superioridade muito grande para os inimigos, numericamente falando, belicamente falando, como fisicamente falando. Golias tinha superioridade sobre Davi, mas o Deus de Davi é maior do que Golias. Aleluias! E de repente dava um pane no motor de um avião lá da União Soviética, ele se despedaçava aqui embaixo. Quando o faraó entrou atrás de Israel no Mar Vermelho, Deus fez as rodas dos carros de faraó girar dificultosamente. Israel ganhou distância, escapou, o Mar Vermelho fechou. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Ele está aqui nesta noite, com o seu poder maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Vamos agora considerar o versículo 20 do capítulo 1. É claro, eu creio que não vai dar tempo para eu despejar tantas coisas, mas Deus poderá sabiamente em pouco tempo falar muita coisa aqui. Apocalipse 1, versículo 20. Ele se apresenta andando no meio de 7 castiçais e com 7 estrelas em sua destra. Vocês sabem, estrelas aparecem à noite. Estrelas aparecem à noite. Isto quer dizer que os mensageiros brilhariam nas trevas espirituais. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E quem pensar que anjo refere-se exclusivamente a ser celestial, engana-se. Anjo é mensageiro. Por exemplo, João Batista foi chamado de anjo. Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo diante de mim. O precursor da segunda vinda também é chamado de anjo. Apocalipse 10, versículo 7. Que coisa maravilhosa é o casamento da palavra de Deus. As 7 eras da igreja
foram mostradas desde o Velho Testamento. Números capítulo 19, versículo 4. Deus disse que o sacerdote devia pegar do sangue e fazer dele 7 listras com ele na porta da congregação. E o sangue, fazendo 7 listras ali de sangue na porta da congregação, representava o sangue de Jesus Cristo através das 7 eras da igreja. Quando se fala em cordeiro, pensa-se em sangue, porque o cordeiro é animal de sacrifício. Apocalipse 5, versículo 6. O cordeiro com 7 pontas, com 7 olhos, 7 eras e os 7 mensageiros de Deus. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Porque sobre esta pedra estão 7 olhos. A pedra é Jesus Cristo. Aos Efésios 2, 20, ele é a principal pedra de esquina. Zacarias capítulo 4, um vaso de azeite com 7 lâmpadas. O azeite é o Espírito Santo. As 7 lâmpadas são as eras acesas através do azeite. Apocalipse 4, versículo 5. E do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões, e ardiam as 7 lâmpadas, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Nesses 2 capítulos está a plenitude dos gentios. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, porque ali estão contidas as 7 eras da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. A plenitude dos gentios está ali, porque as 7 eras da igreja é para os gentios. Para os judeus são as 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, quem quiser anotar isto, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel era judeu, a sua santa cidade era Jerusalém. Agora, estas 70 semanas se dividem em 3 partes. Vocês podem continuar com a leitura, que diz 7 semanas mais 62. E ultimamente a 70ª. As 7 semanas são 7 vezes 7, 49. O período de 49 anos da reconstrução do templo. Passaram-se mais 62 semanas, 62 com 7, 69. 483 anos de quando saiu a ordem para edificar Jerusalém até o Messias. A ordem saiu em Esdras capítulo 1, quando Ciro expediu aquele mandato de liberação. Mas a Bíblia diz que o Messias pregaria e partiria a 70ª semana no meio. Jesus Cristo pregou 3 anos e meio. 3 anos e meio ele cumpriu o seu ministério terreno, restando mais 3 anos e meio aos judeus, através de Moisés e Elias, que profetizarão por 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio, Apocalipse 11. Então 3 e meio que já se cumpriram, 3 e meio que ainda se cumprirão. No meio de 3 e meio, 3 e meio, Deus pôs as 7 eras da igreja para tratar com os gentios. E neste período ele visita as nações. A palavra gentil significa nações, porque no Velho Testamento Deus tratava exclusivamente com um povo, os judeus. Mas o pacto do Novo Testamento é cosmopolita, não tem distinção racial. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Não há judeu, nem grego, nem servo, nem livres. Todos nós temos bebido de um mesmo Espírito, sem acepção. Todos temos participado de um mesmo Espírito. Então, a plenitude dos gentios, da qual São Paulo se refere aos Romanos 11, 25, ela se fechará. E enquanto a plenitude dos gentios estiver se processando, Israel estará endurecido. Porque ali diz que veio a plenitude dos gentios até... Enquanto Israel estiver endurecido, a plenitude dos gentios estará se processando, estará acontecendo.
Deus estará chamando um povo para o seu nome. E a igreja, a noiva, sobe no final do capítulo 3 de Apocalipse, porque ali encerra-se a última era da igreja, e o rapto sucederá exatamente no final da era de Laodiceia. Então a igreja sobe no final do capítulo 3 de Apocalipse, e só aparece no capítulo 19, quando ela regressa com seu Senhor para a lua de mel, para o milênio, para estar aqui na terra durante 1000 anos com nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Vamos agora continuar. Vamos para o capítulo 4 de Apocalipse. No capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos encontrar 24 anciãos e 4 seres viventes. 24 anciãos. Todos nós sabemos que o fundamento de Israel foram 12 patriarcas. Sabemos disso. De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os patriarcas, originando-se a nação de Israel. Sabemos nós também que o fundamento da igreja são os 12 apóstolos, porque nós estamos na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20, edificados no fundamento dos apóstolos. Segunda carta de Pedro 3:2, o mandamento do Senhor é através dos vossos apóstolos, e ninguém pode lançar outro fundamento. 1 Coríntios 3:11. Então os 12 patriarcas, fundamento de Israel, 12 apóstolos, fundamento da igreja cristã, os 24 anciãos. E agora os 4 seres viventes. O primeiro semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro semelhante a um homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. Então nós sabemos por que 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque cada animal daquele, diz o profeta, representava um evangelho. O leão é rei. Todos nós sabemos que o leão é o rei da selva. Ele representou o evangelho de São Mateus, porque São Mateus apresentou Jesus Cristo como rei. Mateus capítulo 2: e tendo nascido em Belém da Judeia, Jesus, eis que uns magos vieram do Oriente, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O segundo animal, semelhante a um boi. Sabemos nós que o boi é um servo do homem. Quantas vezes o boi foi usado para puxar carros? Antigamente era muito usado. O boi é um servo do homem, e ele representa o evangelho de São Marcos, porque Jesus Cristo foi apresentado por São Marcos como servo. Marcos 10:45, eu vim não para ser servido, eu vim para servir. Ele veio para servir. Ele veio para servir uma pobre de uma mulher que estava perdendo sangue, mas quando ela tocou em Jesus, a sua hemorragia se estancou. Ele veio para servir uma filha de Abraão que há 18 anos andava encurvada. Ele veio para servir uma pobre de uma mulher que chorava a perca do seu filho, a viúva de Naim, e ele ressuscitou. E ele está aqui para te servir nesta noite também. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para operar. Aleluias! Glória a Deus! Que maravilha! O terceiro animal, semelhante a um homem. São Lucas apresentou Jesus como filho do homem. São Lucas capítulo 17, versículo 26. E como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Porque na tríplice manifestação de filho, Jesus é filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Quando ele estava aqui na terra, ele dizia mais ser filho do homem. São Mateus capítulo 16, versículo 13. Que dizem os homens ser o filho do homem? Por quê? Porque ele era um profeta. A mulher samaritana viu. Em São João capítulo 4, versículo 19, ela disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. E Moisés tinha dito em Deuteronômio 18:15 que Deus levantaria um profeta semelhante a ele.
Ele era filho do homem. Após a sua morte e ressurreição, ele se declarou como filho de Deus. Apocalipse 2:18, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como de bronze polido. E no milênio ele será filho de Davi com os judeus, assentado em um trono. Já o quarto animal, semelhante a uma águia voando. São Lucas apresentou Jesus como filho do homem. São João apresentou Jesus como filho de Deus. São João 20:31. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aleluias, glória a Deus. Apocalipse capítulo 5. Ali está um desafio. João viu aquele livro nas mãos de Deus. Aquele livro era a titularidade da vida eterna, confiscada, retida nas mãos do seu possuidor original. Porque lá no Éden, Deus pôs duas árvores: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Só que o homem não comeu da árvore da vida, não. Comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Então ele perdeu o título de vida eterna. Mas só que voltou para as mãos de Deus, do possuidor original. E aquela voz dizia: quem é digno de tomar aquele livro das mãos do que está no trono? Em outras palavras, quem é digno de fazer com que o homem tenha acesso novamente à vida eterna? Quem é digno de construir a ponte sobre o abismo intransponível que separa o homem de Deus? A Bíblia diz que no céu ninguém podia, na terra também ninguém era digno. No céu ninguém apareceu. O anjo Gabriel, mensageiro da igreja judia, não apareceu. O arcanjo Miguel não apareceu, porque eles são seres celestes e tinha que ser um parente do homem. Você vai ver em Levítico 25 que quando uma pessoa perdia a sua propriedade ou vendia circunstancialmente a sua propriedade, ela podia possuí-la novamente através de um parente. Tinha que ser um parente próximo daquela pessoa. Exemplo, Noemi deixou a sua terra. Quando ela voltou, ela pôde reaver os seus bens através de um parente, Boaz. Noemi é um tipo de Israel que peregrinou pelas nações. Boaz é um tipo de Cristo. Ruth, a moabita que foi com ela, representa a noiva gentia. Então nesta era, duas coisas acontecem paralelamente. Israel em 48 voltou para sua pátria, e a noiva sob o ministério restaurador de Elias volta para a palavra. Volta para a palavra original, a palavra revelada. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, Gabriel não podia, Miguel não podia, tinha que ser um parente do homem. Então, por que nenhum homem se ofereceu? Moisés não podia, o austero Elias não se apresentou, o melancólico Jeremias não se apresentou, o apocalíptico Daniel não se apresentou, o messiânico Isaías não se manifestou, não. O fervoroso Pedro não apareceu. Ninguém apareceu. Por quê? Porque eles nasceram pela via do sexo, e a via sexual foi o pecado original. Tinha que ser um que viesse independente da via sexual. E qual não foi a alegria de João quando ele ouviu uma voz: não chores, aqui está um, aqui está um. Este um é maior do que Moisés, é maior do que Elias, é maior do que Jeremias, é maior do que Daniel, é maior sim do que Plutão, é maior do que Marte, é maior do que o Saturno, é maior do que o Mercúrio, é maior do que o Sol, é maior do que a Lua, é maior do que as estrelas, é maior do que Napoleão Bonaparte, é maior do que Adolfo Hitler, é maior do que Mussolini, é maior do que Collor de Mello, é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Este é Jesus Cristo! É
e saber que Ele está aqui nesta noite. Jesus Cristo está aqui nesta noite. Glória a Deus. Sinceramente, algo vai acontecer aqui. Algo vai acontecer aqui. Aleluias. O Rei está falando. O Rei é Jesus Cristo. E quando o Rei fala, até os grilos silenciam. Deus está falando a sua palavra. Aleluias. Continuemos com a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 6. Satanás tem um percurso através das 7 eras. Nesse percurso ele precisa de 4 cavalos. Ele tem que estar trocando de cavalo. Ele tem que estar mudando. E na verdade o 4, vocês sabem, não enquadra na matemática de Deus nesse caso. E ele tem 4 cavalos. Agora Jesus Cristo, quando ele vem, ele não precisa trocar de cavalo não. Ele vem em um cavalo branco e fica naquele mesmo até o final. Ele vem para destruir o capitalismo dos Estados Unidos, o comunismo da Rússia. Ele estabelecerá seu governo aqui. Ele é invencível, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluias. Glória a Deus. 4 cavalos ele precisou. No cavalo branco ele conquistou. No cavalo vermelho ele matou. No cavalo preto ele mercadejou. No cavalo amarelo ele unifica as outras cores e se torna a besta aqui na terra, o plenipotenciário de Satanás. Ele começou no cavalo branco, montou em um cavalo branco e começou a cavalgar em Éfeso com obras dos Nicolaitas. Apocalipse 2, versículo 6. Chegando em Pérgamo, as obras se tornaram doutrina. Capítulo 3, versículo 15. Porque ali um sacerdócio hierárquico estava estabelecido, composto de padres, bispos, arcebispos, cardeais e no vértice o Papa. Por isso diz ali, foi-lhe dada uma coroa. É uma coroa tríplice, reivindicando o poder na terra, no céu e no purgatório. O irmão Brano uma vez ia falar com o Papa. Disseram para ele, ó, diante daquele homem você tem que ajoelhar e beijar seu dedo, seu anel, sei lá. Ele disse, eu fazer isso? Eu só me ajoelho diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. E quando ele formou o catolicismo romano, a primeira denominação, porque a segunda foi a luterana, a terceira a anglicana, a quarta a wesleyana, a quinta a batista, a sexta, vejam só, as igrejas de uma foi saindo outra, de uma foi saindo outra. Primeiro a igreja católica, depois a luterana, a anglicana, a metodista, a batista, a adventista, depois as chamadas testemunhas de Jeová, depois o movimento pentecostal que se ramificou em denominações. Mas aqui está um povo que não saiu do útero da igreja católica não, foi tirado da costela de Jesus, do lado de Jesus, a noiva, a igreja predestinada para a vida eterna. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então quando ele conquistou e formou o catolicismo, então ele montou naquele cavalo vermelho para matar, para derramar sangue dos que não concordavam com as suas doutrinas. E matou tanto, bebeu tanto sangue que está bêbado em Apocalipse 17. Morcega velha, morcega que gosta de sangue, morcega que gosta de sangue, se embriagou com o sangue dos santos, a chamada Santa Inquisição. Mas os filhos de Deus iam até o fim, não resistiam, eles não se esmoreciam não, eles iam até o fim, eles davam suas vidas. Você sabe, hoje o diabo não tem um leão aí para te devorar, não tem uma fogueira para te queimar. Ele tem suas astúcias, ele tem as religiões para te enganar, ele tem uma mulher mal vestida para você cobiçar. Mas se você for um filho de Deus, você escapa dessas coisas. Você se mantém na palavra de Deus. Aleluia.
Depois que ele matou naquele cavalo vermelho, ele montou naquele cavalo preto. E naquele cavalo preto, ele mercadejou a salvação. Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro. Ele estava fazendo o quê? Supondo vender salvação. As pessoas compravam tolerância para poder pecar. E com aquele dinheiro se construía a Basílica de São Pedro lá em Roma. E com isso o Vaticano foi se enriquecendo. Foi se enriquecendo. Eu me lembro de uma história, Ali Babá e os 40 ladrões. Só que esse Ali Babá não tem só 40 não. É uma chusma de crápulas. É tanto que a Rússia expulsou o catolicismo. E eu vou dizer uma verdade para vocês incontestável. Vocês já prestaram atenção que onde o catolicismo predomina está a miséria? Veja esses países desenvolvidos, Estados Unidos, cujo fundamento foi o protestantismo, Alemanha, que o protestantismo teve seu berço ali. Esses países da fé reformada são países desenvolvidos. Agora, onde o catolicismo tem dominado, tem predominado a desgraça, a miséria, extorquindo, empobrecendo o povo. E ao lado do PT aí incentivando paterna, invasão de terra. Lá em Três Lagoas, um jornalista incentivou um grupo de pessoas a invadir terras ociosas da igreja. O bispo imediatamente entrou na justiça com uma queixa-crime contra o jornalista. Ué, terra de Deus não é terra de irmão? Não propaga tanto a invasão de terra? Mas quando tocou para eles, aí não. Aí não. Aí não. Mas só que Deus tinha armas do seu lado também. Porque quando ele estava no cavalo branco, Deus tinha um animal semelhante a um leão. E era o Espírito de Cristo no ministério de Paulo, de Irineu, de Martim. No cavalo vermelho matando, Deus tinha um animal semelhante a um boi, o sacrifício, a paciência, a perseverança dos cristãos. Mas no cavalo preto mercadejando, Deus tem um animal semelhante a um homem. E esse é Lutero, que gritou: isso é mentira, o justo viverá da fé, o justo viverá da fé, o justo viverá da fé. Glória a Deus, aleluia. Agora, igreja, no cavalo branco ele não recebeu o nome, no cavalo vermelho ele não recebeu o nome, no cavalo preto ele conseguiu passar. Ele passou por anonimato, não se revelou mesmo. Mas quando chegou no 4º cavalo, não tem jeito dele passar não. Você sabe por quê? Porque o animal que rebate ele é semelhante a uma águia. Aí que está. O animal que rebate ele é semelhante a uma águia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E esse animal semelhante a uma águia diz: ah, camarada, aqui agora não. Você não vai passar sem nome não. Eu vou dar a tua identidade, vou dar teu nome. Você não se revelou no cavalo branco. O ministério semelhante a um leão não deu nome para você, não coube a ele. O ministério semelhante a um boi também não revelou teu nome. O semelhante a um homem também não. Mas eu tenho a comissão de revelar todos os mistérios de Deus. Então você não vai passar em branco aqui não. Sabe de uma coisa, camarada? O teu nome é morte. Morte. Morte espiritual. Morte espiritual. Morte é o nome que Deus dá para esse cavaleiro do cavalo amarelo, essa mistura de nicolaísmo, palanismo, jerusabelismo, de política, de religião, a besta do Apocalipse, morte espiritual. Mas tem um povo que estava lá dormindo, e quando ouviu o grito: desperta tu que dormes, esse povo se levantou. Este povo está aqui, este povo está na palavra, está na revelação de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Ele vai chegar a ser a besta nesse cavalo amarelo. Vai dominar a terra durante 3 anos e meio. Será a besta, só que a noiva não estará aqui. A noiva não estará aqui no tempo da besta, não. Igreja, a noiva já está para ir embora. Nós já estamos para ir embora. Vocês sabem que o coração de um homem obstinado ameaça a paz nacional ou internacional com suas tropas no Kuwait. Saddam Hussein, Estados Unidos encabeçando uma força internacional da ultimato, 15 de janeiro.
Se não se retirarem dali, se explodirá uma guerra no Golfo Pérsico, com consequências terríveis para toda a humanidade, já que ali estão as ricas bacias petrolíferas. Mas tem uma coisa, nós sabemos onde nós estamos firmados. E eu não sei quando, mas quando for explodir a terrível guerra nuclear, quando o primeiro míssil sair voando, a noiva já está na glória. A noiva já está na glória. A noiva já terá subido. A noiva já estará no céu. Aleluias! Glória a Deus! Oh, isso é motivo de regozijo. Isso é motivo de alegria, igreja. Nós sentimos uma atmosfera gostosa. Nós sentimos que Deus está aqui. Para você que veio ao culto necessitando de uma cura nesta noite, uma palavra apenas é o suficiente. O centurião disse: diga uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra. Uma vara na mão de Moisés abre o mar vermelho. Uma capa na mão de Eliseu abre o Jordão. Uma funda na mão de Davi derruba Golias. Uma queixada na mão de Sansão mata 1000 filisteus. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus alimenta uma multidão. Aleluias! Essa pequena fé do tamanho de um grão de mostarda pode se explodir aqui agora. E não tem doença, não tem enfermidade que possa resistir o poder de Deus em operação. Vocês querem que eu diga uma coisa? No banco celestial tem muito fundo. Muito fundo. Você está com cheque na mão. Você está com cheque na mão, entendeu? Você? Cheque no nome de Maria volta carimbado, sem fundo. Maria não tem fundo nenhum lá em cima. Cheque no nome de Vó Rosa volta sem fundo. Cheque no nome de Aparecida volta sem fundo. No nome de São Sebastião, de Santa Luzia, até no nome do irmão Brana volta sem fundo também. Até no nome do irmão Brana volta sem fundo. Mas tem um que tem depósito ali. Ele tem depósito. É Jesus! É Jesus Cristo! É Jesus Cristo! É o Filho de Deus! Aleluia! É o Filho de Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Você está precisando de uma cura? Saque agora no banco celestial. Seja curada agora, irmã, pelo poder da fé, na palavra do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Saque a tua bênção agora. Você está com o cheque na mão. Embaixo está assinado: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Creia na tua bênção nesta hora. Creia que Deus te cura nesta hora. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Aleluia. A igreja fique de olhos fechados um momento. Eu gostaria de saber, tem alguém nessa noite que desejou se batizar em nome de Jesus Cristo? Dê um sinal com a mão. Alguém que não é batizado e desejou. Vem à frente, vocês. Vem à frente, você que levantou a mão. Eu vou orar por ti. Pode vir em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. É uma noite especial.
É uma noite do poder de Deus. Aqui está um povo alegre, um povo feliz. Aqui está um povo que vai embora com Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Estende as mãos para cá, irmãos. Vamos orar por estas pessoas. Aleluia! Glória a Deus!